Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? A nossa atividade de hoje vai ser então de matemática, sobre tabelas, gráficos de barras e de colunas. Essa atividade nós vamos fazer lá na apostila, na página 51. Mas para a gente fazer aquelas atividades, primeiro a prof vai explicar para vocês o que são tabelas, gráficos de barras e de colunas, tá certo? Então, o que são gráficos? Aqui a gente tem um exemplo de um gráfico. O gráfico, ele está presente no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente vê vários tipos de gráficos, certo? Eles servem para quê? Para representar números de alguma coisa. Né? Eles podem representar, por exemplo, quantas crianças gostam mais de matemática, como está nesse gráfico que está no exemplo aqui, que é o desempenho, como que elas vão. Ele pode representar o consumo de alguma coisa, de energia, de água de uma família. Ele pode representar quais são as brincadeiras preferidas das crianças. Então, ele vai representar dados matemáticos, né? E existem vários tipos de gráficos, mas hoje nós vamos falar só sobre o gráfico de barras e de colunas. Então, vocês podem observar aqui, ó, que no caso desse gráfico aqui, as colunas, elas têm que ser sempre iguais, tá vendo a distância daqui até aqui, para poder fazer uma comparação. Geralmente um gráfico, ele vai ter alguns elementos próprios do gráfico. O primeiro deles, aqui em cima, vocês veem o título. Todo gráfico tem que ter um título, é o nome do gráfico. Esse gráfico, por exemplo, se chama Desempenho em Matemática. Ele pode apresentar uma legenda para facilitar o nosso entendimento. Então, aqui está dizendo ó, que o ótimo, quem tem desempenho ótimo em matemática é o que está de verde, o bom em vermelho, o regular em azul e o ruim em azul mais clarinho ali. Então, ele sempre vai apresentar também números, né? Porque se ele é um item que vai representar dados matemáticos, vai ter que ter número, certo? E também ele vai ter, na maioria das vezes, uma fonte. O que é a fonte? A gente já aprendeu isso em outras disciplinas. A fonte é quando está escrito aqui embaixo dele da onde que ele foi retirado. Nesse caso aqui, como foi feito, não foi retirado de nenhum lugar, foi feito um gráfico sobre o desempenho de matemática, não aparece a fonte, mas geralmente os gráficos têm essa fonte. Nós vamos ver outros exemplos aqui que vai aparecer. Então, quais são os tipos que nós vamos aprender hoje? Os tipos gráficos de colunas, é esse que está em cima, e os de barra, esse que está aqui embaixo. Os de coluna, eles ficam nessa posição aqui que vocês estão vendo, na vertical, em pezinho. Então, vocês estão vendo que tem 4 colunas aqui, certo? O de barra, a diferença é que essas colunas, elas ficam, vamos dizer assim, deitadas, né? Elas ficam na horizontal, mas os dois são bem parecidos, tá? Eu posso usar esses dois tipos de gráfico para representar o que eu quiser. Mais para frente a gente vai aprender os outros tipos, mas por enquanto vocês vão prestar atenção só nesses dois. E as tabelas? As tabelas, ó, a gente está aqui com uma tabela aqui em cima. A tabela, ela também representa os dados de um gráfico, só que elas representam por meio de linhas e de colunas. Então, olha aqui, ó, foi feita uma pesquisa quanto às atividades que as pessoas gostam de fazer. Então, ó, pratica esporte, lê livros, atividades de lazer preferidas, né? Passeio com a família, assisto TV, jogo videogame. Quantas pessoas que foram entrevistadas que gostam de praticar esporte? 12. Leio livros e revistas, 6 pessoas. Passeio com a família, 8 pessoas. Assisto a TV, 5. Joga videogame, 8. Então, esses dados aqui que foram retirados da pesquisa, eles se transformam, então, ó, em colunas aqui para representar nesse gráfico. Então, olha aqui, ó, o nome do gráfico tá aqui, as informações em números estão aqui, ó, todas elas sendo representadas, e aí cada lugarzinho desse está representando uma coisa. Quantas pessoas que preferem praticar esportes? Então, você vai olhar aqui e vai ver lá, ó, 12 pessoas. Quantas pessoas que gostam de ler livros? Você vai olhar aonde está indicando a quantidade, vai ver o número de pessoas que gostam de ler livros. Então, é bem fácil. A tabela representa os dados do gráfico e os gráficos representam os dados que estão na tabela. Os dois se encaixam sempre. E aí, nós vamos para nossas atividades de hoje. Lá na página 51, a gente tem, então,
um gráfico representando quais foram as distâncias das Copas do Mundo. E aí, as distâncias percorridas, né? Em cima aqui tem mais um desenho, né? Que vocês vão observar na apostila de vocês, que mostram os jogadores de cada país, né? Com a bandeira. E aí, aqui a gente tem que interpretar esse gráfico. Olha lá o que a prof disse. O nome do gráfico tá aqui em cima, ó, as distâncias da Copa do Mundo. Olha os números que sempre estão presentes nos gráficos. E aqui está a fonte. Da onde foram retirados esses dados? Dessa fonte que está embaixo do gráfico, certo? Então, sempre vai aparecer esses elementos em um gráfico. Agora, vocês vão ter que responder. Olha as perguntas que a prof disse que o gráfico tem de elemento. Qual é o título desse gráfico? Como que é o nome dele? Vocês vão olhar ali em cima e vão copiar. Qual dessas seleções percorreu a maior distância para participar das Copas? Vocês vão olhar o nome dos países que estão aqui embaixo e, claro, qual vai ser o que vai ter percorrido a maior distância? Aquele que apresentar a barra maior, certo? A coluna maior. Quantos quilômetros a seleção da Suíça percorreu na fase de grupos? Então, você vai lá onde está o nome do país da Suíça e vai olhar a quantidade de quilômetros que ele percorreu, que esse país percorreu, certo? Esse na página 51. Na página 52, a gente tem outra atividade relacionada aos times na Copa do Mundo, a número 1. Então vamos lá. A seleção da França foi campeã do mundo de futebol em 2018. Observe o gráfico de barras, tá aqui o gráfico aqui abaixo, e as distâncias percorridas em quilômetros pelas seleções que estavam no grupo da França na primeira fase da competição. Então tá o grupo da França aqui, tava a França, a Austrália, o Peru e a Dinamarca. E mostra no gráfico aqui embaixo de barras quantos quilômetros cada uma dessas seleções teve que percorrer, certo? Aqui está o gráfico, aqui tem o título, aqui tem a fonte da onde ele foi retirado essas informações, os números estão aqui, ó, todos aqueles elementos que a prof disse para vocês que um gráfico possui. O que vocês vão fazer? Vão transferir os dados que estão nesse gráfico para a tabela, de acordo com o que vocês observarem aqui. Então, o nome das seleções já estão aqui, eles querem saber qual é a distância em quilômetro que elas percorreram. Então, vocês vão lá. A Dinamarca está aqui embaixo. Qual foi a distância em quilômetro que ela percorreu? Está marcado bem certinho aqui. É só transcrever aqui na tabela. Como eu disse para vocês, o que está no gráfico eu posso colocar na tabela e o que estiver em uma tabela eu posso fazer em um gráfico. E aí eu vou responder essas perguntas. Qual seleção percorreu a maior distância? Também é só observar qual é a barra maior. Eu sei qual é a seleção que percorreu a maior distância. Qual a seleção que percorreu a menor? A menor distância é só eu olhar a barrinha menor. E a seleção da França percorreu quantos quilômetros? Eu vou olhar a seleção da França e vou colocar o valor que ela percorreu em quilômetros. E da última página, o último exercício, da página 53, então, eu tenho novamente mais um gráfico, certo? Falando sobre o campeonato de futebol do bairro, né? As escolas organizaram. E aqui o gráfico, ele está dividido em quê? Em idades, aqui embaixo, tá vendo? Ó, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos. E aí esse gráfico traz a legenda, que os anteriores não tinham. O que ele está dizendo para nós? Que o que está representado de verde são as meninas do campeonato e os de vermelho, os meninos do campeonato. Então, de 9 anos, eu tenho 25 meninas e tenho 30 meninos de 9 anos. De 10 anos, 45 meninas e 120 meninos. Com 11 anos, 120 meninas e 70 meninos. Com 12 anos, 55 meninas e 118 meninos. Então, ele está representado, diferenciando meninos e meninas e também diferenciando a idade das crianças que estão participando. O que vocês vão fazer? Vão transcrever esses dados do gráfico para a tabela. Então, de 9 anos, quantos meninos a gente tem de 9 anos? Vocês só vão olhar no gráfico e vão copiar o número. Meninas, mesma coisa. Vai lá para o 10 anos, para 11 e para 12. Vai só copiar os dados aqui. Quantas meninas de 10 anos foram inscritas? Então, vocês têm que vir aqui onde tem 10 anos,
na parte verde das barras, né? E vai olhar quantas meninas tem. Que relação existe entre a quantidade de meninos de 10 anos e a quantidade de meninas de 11 anos inscritas nesse campeonato? Então, olha aqui, ó. Meninos de 10, meninas de 11. Que relação que tem? Se vocês observarem, eles estão em igual número. Essa é a relação, é a mesma quantidade. Então, vocês só vão colocar aqui, estão em igual número. Qual a cidade dos alunos em que há qual a idade, dos alunos em que há 50 meninas inscritas a mais do que meninos? Então, qual é a idade em que tem mais menina do que menino? Vocês vão olhar no gráfico. Aonde a barrinha verde estiver maior, é porque tem mais meninas, né? E a última, vocês vão ter que fazer quantos alunos com até 10 anos estão inscritos nesse campeonato. Ele não está falando menino ou menina, ele está falando alunos. Então, vocês vão ter que somar todo mundo de 9, todo mundo de 10, porque ele quer saber com até 10 anos. Então, soma quanto tem de 9, quanto tem de 10 e soma os dois no final. Esse espaço é para fazer essa conta, certo? Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Bom trabalho para vocês e até mais!